A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de correção das atividades do ciclo trigonométrico. E o primeiro exercício proposto foi esse daqui. Nos itens a seguir, escreva V para verdadeiro e F para falso, se os arcos foram côngruos ou não. Lembrando esse conceito de arco côngruo, os arcos são ditos côngruos quando se localizam no mesmo ponto do ciclo trigonométrico. Se eles se localizam em pontos diferentes, significa que eles não são côngruos. Eu identifico um arco côngruo se eles tiverem entre si diferenças de múltiplos de 360, porque uma volta completa é parar exatamente no mesmo ponto após 360 graus. Então, o que a gente faz? A gente pega o ângulo, vou pegar aqui o maior, vou dividir por 360, eu vou dar 2 voltas inteiras, que vai dar 720, e a seguir eu vou parar no 35. Então, onde está o 35, também está o 755, porque 35 mais 2 voltas de 360, que é 720, fica exatamente no mesmo ponto. Então, a primeira é verdadeira, porque 35 e 755 estão localizados no mesmo ponto. Agora, vamos ver o 120 e o 660. Vou pegar o maior, vou dividir por 360, consigo dar uma volta inteira de 360 e ainda sobra 300. Então, o arco côngruo do 660 é o 300, pois é ele que fica no mesmo lugar do 660. Onde fica o 620, o 120, é num ponto diferente de onde fica o 660, porque o 660 fica no mesmo ponto do 300 e não do 120, tá? Falsa, então, essa letra B. Letra C, 240 e 780. Vou pegar o 780, vou dividir por 2. 2 vezes 360 deu 720, sobrou 60. Então, o 780 ele é côngruo do 60 e não do 240. A localização do 780 é em cima da localização do 60 e não da localização do 240. Esses dois também não são côngruos, tá? Então, repetindo o que eu falei, se você quer saber se 2 arcos são côngruos, pega o maior, divide por 360, acha a primeira determinação positiva, que é o resto. Se esse resto for exatamente o outro ângulo que ele te deu, eles são côngruos. Se não for, significa que eles não ficam no mesmo ponto, eles não são côngruos. Então, desses 3, o único par de côngruos foi a letra A. Letra B e C, não. A letra D trabalha com ângulos em radiano. Eu tenho a possibilidade de passar tudo para grau, fazer interpretação em grau e depois voltar para radiano, ou trabalhar de forma rápida como eu te ensinei, que é assim, ó, vou repetir. Eu tenho um ângulo de 13π sobre 6. Quero descobrir a primeira determinação positiva dele. O que eu faço? Eu me pergunto, qual o primeiro número abaixo de 13 que se eu dividir por 6 dá quantidade par de π? Por que, Helene, quantidade par de π? Porque voltas inteiras são quantidade par de π. Uma volta inteira no sentido horário, 2π. Outra, 4π, 6π, 8π, 10π. E se eu tiver no sentido anti-horário? Menos 2π, menos 4π, menos 6π, ou seja, voltas inteiras são sempre representadas por quantidade par de π. Então, ao olhar para o 13 sobre 6, eu me pergunto, qual o primeiro número abaixo do 13 que se eu dividir por 6 dá quantidade par de π? É o 12, porque 12 dividido por 6 dá 2π. O que é esse 2π? É uma volta inteira, mas após dar 2 voltas inteiras,
Onde eu vou parar? Aí eu faço assim, 12 para chegar a 13 falta quanto? 1. 1π. Sobre quem? Sobre o mesmo denominador que é 6. Então, me perguntei, primeiro número abaixo do 13, que dividido por 6 da quantidade par de π, é o 12, porque 12 por 6 deu 2π, uma volta inteira. Depois de dar uma volta inteira, onde eu paro? No π sobre 6, porque 12π sobre 6 somado com 1π sobre 6 dá o 13π sobre 6 que eu tinha inicialmente. Então, 13π sobre 6 fica no mesmo local do π sobre 6, pois eles são côngruos. Verdadeira a letra D. Dúvidas nessa questão de número 1? Fernanda disse que não. Os demais, tudo bem? Tudo bem, então. Como os que me responderam disseram que foi tudo bem, vou seguir, então. A próxima questão é essa questão do relógio aqui. Observe os ponteiros do relógio analógico da figura a seguir, a medida em radiano do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Então, nós já estudamos questões de relógio. A gente sabe que uma volta completa tem 360. Esses 360 graus foram divididos em 12 partes iguais, que vai representar as horas. 360 dividido por 12 dá 30. Então, de 12 horas até 1 hora tem 30 graus. De 1 hora até 2 horas também tem 30 graus. E o menor ângulo está aqui, porque esse outro aqui, ó, tem 330 graus, né? Ele é 330, 60 para chegar a 360, 300, né? Então, esse daqui é o maior ângulo formado pelos ponteiros do relógio. E esse de dentro é o menor. Quanto mede esse menor? A mesma medida do arco. 30 mais 30, 60 graus. Só que as respostas estão em radiano. Aí eu vou pegar o 60 e vou transformar para radiano. Como eu faço mesmo? Pego 60, multiplica por π radiano, divide por 180 e simplifica a fração o máximo possível. Então, deu para contar um zero. 6 e 18 são simplificáveis por 6, deu 1 π radiano, 18 por 6 deu 3. Então, 60 graus em radiano é π radiano sobre 3. E essa resposta estava lá na letra C, ok? Tudo bem? Posso repetir sim, João. Ó, primeiro, uma volta completa numa circunferência tem 360 graus. Esses 360 graus são divididos em 12 horas, 12 partes iguais. 360 dividido por 12 dá 30. Então, do 12 até o 1 tem 30 graus. Do 1 até o 2 tem 30 graus também. 30 mais 30 deu 60 graus. Só que o exercício não quer a resposta em graus, ele quer a resposta em radiano. Como é que eu passo de grau para radiano? Pego o ângulo, multiplica por π radiano e divide por 180. A seguir, simplifica a fração o máximo possível. Deu para contar o zero. 6 e 18 são simplificáveis por 6. 6 por 6 deu 1 π radiano. 18 por 6 deu 3. Então, 60 graus em radiano é π sobre 3. Letra C. Tudo bem, João? Ok. Beleza. Vou seguir, então. Próximo aí. O ângulo indicado na figura mede 80 graus. Qual é essa medida em radiano? Então, eu sei que a medida do arco é a mesma do ângulo. E ele está me dizendo que esse ângulo mede 80 graus. A única coisa que ele quer é que eu passe de graus para radiano. Então, eu vim aqui, peguei o 80, multipliquei por π radiano, dividi por 180 e vou simplificar a fração o máximo que der. Deu para contar um zero, dá para simplificar por 2, vai dar 4, vai dar 9.
Então, 80 graus em radiano é 4π sobre 9. E a resposta estava lá na letra B de bola. Ok? Essa próxima pede a menor determinação positiva do arco de 14π sobre 3 radiano. Então, é aquele processo que nós falamos há pouco. Ó. Pega o 14π sobre 3, se pergunta qual o primeiro número abaixo de 14, que se eu dividir por 3, dá quantidade par de π. Não é 13, 12. 12 por 3 dá 4. 4 é quantidade par de π. O que significa 4π? Significa 2 voltas inteiras, já que cada volta tem 2π, né, no sentido horário. 2π, 4π. 4π são as voltas inteiras. Mas eu não quero saber as voltas inteiras. Eu quero saber onde eu vou parar depois de dar as voltas inteiras. Então, se 12π sobre 3 representa 4π, que é a quantidade par de π, aí eu me pergunto, 12 para chegar a 14, faltou quanto? 2. 2π sobre 3. O que é o 2π sobre 3? A primeira determinação positiva. Por quê? Porque eu tirei do ângulo as voltas inteiras que ele daria, que seriam 2 voltas, que equivale a 4π. Depois dele dar 2 voltas, ele vai para a primeira determinação positiva, que nada mais é do que o 2π sobre 3. Resposta certa, D de dado. Tudo bem? Tranquilo, valeu. A próxima pede de novo menor determinação positiva. Você observa aí que trabalhar no ciclo trigonométrico conhecendo a primeira determinação positiva é muito importante. Saber trabalhar em graus e radiano também. Então, o exercício que é a primeira determinação positiva desse ângulo e está dando resultado em radiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo, vou dividir por 360 para tirar as voltas inteiras. Aí ficou 2 vezes 360, 720. Subtrair deu 14. Tinha um 4 para baixar, mas a divisão não foi possível. Informei isso colocando um 0 aqui no quociente. Então, significa que nesse ângulo de 7.344 graus, eu daria 20 voltas inteiras de 360 e a seguir eu pararia no 144. Mas a minha resposta saiu em graus e o exercício quer a resposta em radiano. Então, eu vou pegar os graus que eu tenho, vou multiplicar por π radiano e vou dividir por 180, simplificando a fração o máximo que der, tá? Se você quiser ir de uma vez pelo maior número, tudo bem. Ou devagarinho, como eu fiz, ó. Olhei para os números, vi que dava por 2. 144 por 2 deu 72, 80 por 2 deu 90. Olhei de novo e enxerguei que dava por 2. 72 por 2, 36, 90 por 2, 45. Quando eu cheguei aqui, eu já tive uma visualização de um número maior, que era 9, né? Então, já fui por 9. 36 por 9 deu 4, 45 por 9 deu 5. Se eu tivesse enxergado no início, ó, se eu dividir por 9, dividir por 2 e por 2 de novo, deu 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. Na verdade, dava para dividir ambos por 36 e já chegar no 4π sobre 5. Mas como eu optei pela opção de ir lentamente, né? Simplifiquei por 2, depois simplifiquei por 2 de novo, no final simplifiquei por 9, chegando ao mesmo valor que eu chegaria se tivesse simplificado por 36. Então, 144 graus em radiano é 4π sobre 5. E 4π sobre 5 está lá na letra D de dado. Ok? Tá. A próxima, sobre o arco de medida de menos 1.320 graus, quando representado na circunferência trigonométrica, é correto afirmar que ele está em qual quadrante, né? Ou na origem. Vamos lá. Eu só vou saber se eu encontrar a primeira determinação positiva. Como é que eu acho a primeira determinação positiva de um ângulo negativo? Significa que eu estou
dando voltas no sentido horário, né? Negativo, voltas no sentido horário. Positivo, voltas no sentido anti-horário. Então, basta você pegar o ângulo, dividir por 360. Você vai dar 3 voltas inteiras de 360, que é 1080, mas ainda vai restar um resultado negativo. Subtraindo, deu 240. O que é esse menos 240? É a primeira determinação negativa, mas não é ela que a gente quer. A gente quer a primeira positiva. Então, se você tem a primeira negativa e precisa saber da primeira positiva, é só pegar a volta inteira de 360, subtrair a determinação negativa que você acha positiva, 120 graus. Onde fica o 120 graus? O primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo quadrante vai 90 a 180. Então, 120 fica no segundo quadrante. Letra C, tá? De novo, se o ângulo for negativo, você divide por 360, o que sobra é negativo. O que sobra é a primeira determinação negativa. Como achar a positiva? Sempre dá uma volta completa, que é 360, menos a determinação negativa. E aí eu chego à positiva, que é 120 graus. É como se eu tivesse aqui, ó, o ciclo trigonométrico e tivesse parado lá em cima no menos 240. Mas menos 240 é estar trabalhando no sentido horário. E eu quero o sentido anti-horário. Então eu tenho que ver esse menos 240 para chegar até o zero que estava aqui, ó. Quantos graus faltava para 360? 120. O que é o 120? É a primeira no sentido positivo, tá? Então, 120 graus e fica no segundo quadrante, que vai de 90 a 180 graus. Resposta certa, letra C. Ok? Tudo bem? A próxima, de novo, quer saber a menor ou a primeira determinação positiva do arco de 1000. Então, pego 1000, divido por 360 para ver as voltas inteiras. Após dar 2 voltas inteiras, onde eu pararia? No 280 graus. Quem é o 280? A primeira determinação positiva do ângulo. Essa primeira determinação é sempre um ângulo entre 1 e 360, tá? Porque eu estou dividindo por 360, né? Então, o resto é sempre menor que 360, ou zero. Então, 280 graus. Resposta certa, letra A. A próxima também, que é a primeira determinação positiva do ângulo de 7.344. Nós já fizemos essa questão anteriormente, né? Eu repeti ela aqui sem querer. Então, dividimos por 360, deu 20, sobrou 144. Peguei o 144, multipliquei por π, dividi por 180, simplifiquei a fração o máximo possível, chegando na fração irredutível, 4π sobre 5. Letra D. Já tínhamos passado por aqui. Agora vem essa próxima. Vamos ver essa, ó. É uma questão da Universidade Federal de GD, Mato Grosso do Sul. Não sei o que é GD, mas é de Mato Grosso do Sul. Um dispositivo mecânico pode girar no sentido horário e anti-horário, e um contador registra o ângulo em graus, que mede o quanto o dispositivo girou em relação ao ponto de partida. Se o contador marca um ângulo de 5.000 graus negativo, o ângulo positivo correspondente é simples também, né? Tá? Menos 5.000 graus, porque era negativo. Vou dividir por 360, deu 13. O resto que sobrou é negativo, porque o ângulo era negativo, ó. Quem é esse ângulo aqui? É a primeira determinação negativa. Como é que eu acho a positiva? 360 menos a primeira negativa, 40. Então, a primeira determinação positiva desse ângulo é o 40 graus, tá? Então, o ângulo era negativo, eu dividi sobre o resto negativo. Esse resto é a primeira determinação negativa.
Tendo a negativa baixar a positiva, 360 menos ela, deu 40. 40, então, é a primeira determinação positiva do ângulo. Letra D. E o exercício mais interessante que veio aí é esse próximo, né? Bem legal de fazer, ó. Na Universidade de Minas Gerais. O dispositivo de segurança de um cofre tem formato da figura abaixo, onde as posições A, B, todas elas até o L, né, estão igualmente espaçadas, e a posição inicial da seta, quando o cofre está fechado, é a indicada, ou seja, posição A. Para abrir esse cofre, são necessárias 5 operações, girando o dispositivo de modo que a seta seja deslocada nos seguintes ângulos. Primeiro movimento, 2π/3 no sentido anti-horário. Segundo movimento, 3π/2 no sentido horário. Terceiro, 5π/3 no sentido anti-horário. Quarto, 3π/4 no sentido horário. 5π/3 no sentido anti-horário. Fizeram essa questão? Vamos ver aqui as respostas dela. Qual resposta vocês marcaram aqui? Letra A, B, C, D ou E? Fernanda marcou a C. E os demais? Luísa, C. Alguém apostou em outra resposta aí, porque encontrou uma resposta diferente? Matheus achou que era a D. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui com essa questão. Estamos parados no ponto A. O que a gente vai fazer? Vai caminhar 2π/3. Quanto é 2π/3? Transformando de radiano para grau, você pega o π radiano, que é 180 graus, né? Divide por 3, 60 vezes 2, 120. Então, esse ângulo aqui em graus é 120 graus. Em que sentido? Anti-horário. Então, eu estava aqui parado no A e vou dar 120 graus no sentido anti-horário, ó. 30, 60, 90, 120. Saí de A, fui parar no ponto E com a primeira coordenada. A seguir, 3π/2. Π/2 é 90 graus vezes 3 é 270. Eu estava parado no ponto E. E vou fazer o quê? Vou caminhar no sentido horário 270 graus. Então, eu estou aqui. Vou caminhar no sentido horário 270 graus, ó. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Parei aqui, ó, no ponto H. Tá? Então, eu saí de E e fui para o ponto H. Depois, ele quer que eu caminhe o quê? 5π/3. π/3 é 60 vezes 5, 300 graus. 300 graus no sentido o quê? Anti-horário. Onde que eu estava? Eu estava no ponto H. E vou caminhar 300 graus no sentido anti-horário, contrário ao relógio. Estou no ponto H. 300 graus. Se cada espaço desse tem 30, 300 dividido por 30, quantos espaços eu vou caminhar? 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fui parar lá no ponto F. Ok? Então, caminhando 300 graus aí no sentido anti-horário, fui parar no ponto F. E agora, o que ele quer? Que eu caminhe 3π/4 no sentido horário. O que é 3π/4? π/4 é 45 vezes 3, 135 graus. Eu estava lá no I e vou caminhar no sentido horário 135 graus. Eu estava no F, né? No sentido horário. Então, vamos lá, 135 graus. 30, 60, 90, 110, 120, 100. É isso mesmo? Espera lá. Eu estou no F e vou caminhar 135 graus. Eu estou no F, vou caminhar 135 graus no sentido horário. Então, vamos lá. 30, 60, 90, 120. 135 vai parar aqui, né? Na metade, entre o A e o B.
É o que, João? Entre o A e o B. E a seguir eu vou caminhar π sobre 3, que é 60 graus, no sentido anti-horário. Então, eu tinha 15 aqui, mais 30, 45. Ok, vamos outra vez, ó. 120 graus no sentido anti-horário. De A até E. 30, 60, 90, 120. Marca aí que eu estou no ponto E. Depois 270 graus no sentido horário. Estou no ponto E, 270 graus. 270 dividido por 30 dá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fui parar no H. Depois 300 graus no sentido 5π sobre 3, 300 graus. No sentido anti-horário. Estou no H. Vou no sentido anti-horário, 300 graus. 300 dividido por 30, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou no F. Não estou no F? Estou no F. Aqui, ó. Caminhei de H para F. E depois do F, o que eu vou caminhar? No sentido horário, 135 graus. Então, eu estou aqui no F, 30, 60, 90, 120. 135. Vou parar aqui na metade, entre o A e o B. Estando na metade do A e do B, o que eu vou fazer a seguir? Eu vou caminhar 60 graus, que é a última coordenada, no sentido anti-horário. Então, 15 mais 30, 45, mais 60, eu vou estar aqui no meio, ó, entre D e C. Resposta certa, letra C. Estarei entre D e C. No ponto médio, né? Aí a resposta tem o que aqui? Ponto médio entre D e C. Resposta certa é a letra C. Tá? Depois vocês voltem aí, conferindo essas rotações no sentido horário e anti-horário, os pontos que pararíamos, mas a resposta correta é essa mesmo, entre C e D, tá? Tudo bem? Ok. Agora, então, falta uma ainda. Vamos lá, corrigir essa. Qual a menor determinação positiva de 7.230 graus? Peguei o ângulo, dividi por 360, 2 vezes 360, 720. Tinha ainda um zero para baixar, então coloquei um zero aqui, porque toda vez que eu abaixo um número, a divisão não é possível. Eu informo ao quociente colocando um zero, o resto foi 30. E o exercício queria o ângulo em radiano. Então, 30 π radiano sobre 180, simplifiquei, dava para simplificar por 3 ainda, deu 1 sobre 6. Então, π radiano sobre 6. Resposta certa, letra A. Ok? Agora, então, eu vou seguir para a próxima parte aí do estudo de ciclo trigonométrico. Hoje a gente vai estudar onde se localiza no ciclo trigonométrico o seno e o cosseno de um ângulo, tá bem? Então, a gente faz assim, ó. Eu vou até a circunferência e marco um ponto qualquer. Eu vou marcar esse ponto P, tá? Um arco AP. Vou ligar esse ponto P ao centro da circunferência e vou descer uma reta perpendicular ao eixo X, formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, eu tenho aqui o triângulo OPP'. E no ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. Então, essa medida aqui, que é o raio, ela mede 1. Aí, o que eu percebo? Que no meu triângulo OPP', que é retângulo, ele tem a hipotenusa medindo 1. E eu vou pensar sobre o seno e o cosseno desse ângulo. Então, eu venho aqui. Quem seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? PP'. Quem é a hipotenusa? OP. Quanto ela mede? 1. Tá?
E se eu fizer a medida de P até P' dividido por 1, vai dar nada mais, nada menos do que essa medida aqui, porque qualquer divisão por 1 dá ela mesma, tá? Eu vou pensar no cosseno do ângulo. É o cateto adjacente OP' dividido pela hipotenusa Q1. Qualquer coisa dividido por 1 dá sempre ela mesma. E agora eu vou visualizar uma conclusão muito importante nesse estudo aqui, que é o seguinte, ó. P', que é essa medida que tem aqui, eu posso determiná-la olhando no eixo Y, ó. A medida daqui até aqui eu transporto para o eixo Y e posso encontrá-la aqui. E a medida do cosseno, que foi OP', ela ficou aqui, ó, exatamente em cima do eixo X. Então, chega agora uma informação muito importante para você. Toda vez que você precisar de cosseno no ciclo trigonométrico, você busca esse valor no eixo X. Toda vez que você precisar de seno, você vai buscar essa informação no eixo Y. Veja lá. Então, ó, aqui eu vou ter medida de cosseno, aqui transportando para o eixo Y, eu vou ter a medida de seno. Então, de hoje em diante, se eu lhe pergunto o cosseno de um ângulo, você vai olhar no eixo X. Se eu lhe pergunto o seno de um ângulo, você vai olhar no eixo Y. E lembrando que coordenadas de ponto, a primeira coordenada é de X, a segunda é de Y. A partir de agora, a primeira coordenada é do cosseno e a segunda coordenada é do seno, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O seno está aqui. Se o raio da circunferência é unitário, a maior medida que eu posso ter para seno é 1. E a menor fica aqui embaixo, ó, no plano cartesiano. No plano cartesiano daqui para baixo, eu tenho valores negativos. Então, eu posso dizer que o maior seno possível é 1 e o menor seno possível é menos 1. E se eu estiver trabalhando com cosseno? Cosseno fica no eixo X. Quem é o maior cosseno possível? 1. E o menor cosseno possível? Menos 1. Tá? E aí, outra coisa importante é que se essa medida é de cosseno e essa medida é de seno, e a hipotenusa desse triângulo mede 1, existe uma relação pitagórica que se estabelece aqui, ó. Eu posso dizer o quê? Pelo teorema de Pitágoras, que 1 ao quadrado é igual ao seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo. Essa relação é chamada relação fundamental da trigonometria, tá? Cosseno ao quadrado do ângulo somado com seno ao quadrado do ângulo igual a 1, porque eu estou aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo aí. E aí vamos nós, então, conhecer um pouco mais sobre essa ideia de seno e cosseno. Ó, se o cosseno fica no eixo X, e esse é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, eu posso dizer assim, que para o primeiro quadrante, o cosseno é positivo, para o quarto também. Para o segundo quadrante, o cosseno é negativo, para o terceiro quadrante também, tá? E se eu estiver trabalhando com seno que está no eixo Y? Seno no primeiro quadrante e no segundo, ó, é positivo. E no terceiro e no quarto é negativo, porque eu busco seno no eixo Y. Y aqui para cima é positivo, então primeiro e segundo quadrante. Y aqui para baixo é negativo, terceiro e quarto. Cosseno é eixo X. Primeiro e segundo quadrante, ó, tem cosseno positivo. Primeiro e quarto quadrante tem cosseno positivo. Segundo e terceiro tem cosseno negativo, tá? Daí vem essas perguntas aqui, olha. Algumas conclusões são imediatas com base nas ideias. Escolha 4 pontos da circunferência, escolha um ponto P no primeiro quadrante, um ponto Q no segundo, um ponto R no terceiro e um ponto S no quarto. E vamos às coordenadas dos pontos, ó. Ponto P do primeiro quadrante
ele tem cosseno positivo e seno positivo também, tá? Então, ele tem, ó, cosseno positivo e seno positivo também. O ponto Q do segundo quadrante, ele tem cosseno positivo com seno, não, desculpa, cosseno negativo com seno positivo, porque está no segundo quadrante, cosseno aqui é negativo. Cosseno negativo com seno positivo. No terceiro quadrante, o ponto tem o quê? Cosseno negativo e seno negativo também. Então, cosseno e seno negativo no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, como são as coordenadas do ponto? Cosseno positivo com seno negativo, tá? Positivo aqui para cosseno e aqui embaixo negativo para seno. Tudo bem nessas ideias? De um ponto nos quadrantes, se ele é positivo ou se ele é negativo? E que a maior medida para seno é 1, a menor é menos 1, a maior para cosseno é 1 e a menor é menos 1. Entenderam essas ideias? Tá bem. Então, vamos lá, seguindo. Ó, agora nós vamos um pouquinho mais longe, né? Sabendo que o cosseno, o eixo x representa o cosseno, o eixo y representa o seno e que os graus, no sentido positivo... A Fernanda pediu para você passar de novo. O anterior? A questão dos cossenos e dos senos. Tá, então vou voltar ali. Ó, Fernanda, você primeiro vai pensar sobre o plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele tem um raio unitário, tá vendo? O raio da circunferência é 1. Mas se essa circunferência está inserida no plano cartesiano, eu também preciso lembrar que do centro para a esquerda, eu tenho medida menos 1. Para a direita, 1. Daqui para cima, 1. Daqui para baixo, menos 1. Porque além de ser circunferência, também tem um plano cartesiano aí dentro. Então, ó, aqui é positivo para cosseno, aqui é negativo. Aqui é positivo para seno, aqui é negativo. Se o meu ponto P está no primeiro quadrante, ele tem cosseno positivo e seno positivo também. No segundo quadrante, ele tem cosseno negativo com seno positivo. No terceiro quadrante, ele tem cosseno negativo com seno negativo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, ó, e o seno é negativo. Tudo bem? Ok. Então, agora a gente falei que a gente vai pensar um pouco mais distante. Primeiro, eu vou numerar os eixos de acordo com suas medidas em graus, no sentido anti-horário, tá? Então, quem fica aqui? 0 graus, aqui 90, 180, 270, completei a volta, compro ao 0 grau, eu tenho o 360 graus, ok? E vou pensar sobre esses pontos aqui. Nesse ponto aqui, ó, 0 graus, quanto mede o cosseno? Ó, o ponto está aqui, ele está exatamente em cima do raio 1. Então, o cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Por quê? Porque um ponto que está em cima do eixo x tem a medida de y 0. Então, se eu vou pensar sobre o 0 graus e ele está em cima do eixo x, ele tem cosseno 1 e seno 0. Primeira coordenada de x, segunda de y. Primeira de cosseno, segunda de seno. O 0 graus, as coordenadas dele é 1 para cosseno, 0 para seno. E o 90, que está em cima do eixo y, ele tem 0 para cosseno e 1 para seno. E o 180, que está em cima do eixo x, mas do lado negativo, ele tem menos 1 para cosseno e 0 para seno. O 270, que está em cima do eixo y, ele tem 0 para cosseno e menos 1 para seno. E o 360 tem as mesmas coordenadas do 0, porque são côngruos, tá? Repetindo para você.
Eu estou trabalhando em cima de um plano cartesiano e de uma circunferência de raio unitário. Como é o ponto que está aqui? Ele é 1 para x, 0 para y. Qual o ponto que está aqui? 0 para x, 1 para y. Qual o ponto que está aqui? Menos 1 para x, 0 para y. E esse ponto aqui? Ele é 0 para x e menos 1 para y. Quais são os ângulos desse ponto aqui? 0 e 360. Então, qual a coordenada dele? 1 para cosseno, 0 para seno. O do 90, 0 para seno, 0 para cosseno, 1 para seno. Do 180, menos 1 para cosseno, 0 para seno. Do 270, 0 para cosseno, menos 1 para seno. E do 360, volta completa, igual a 0, 1 para cosseno, 0 para seno. Tá? Você precisa pensar a nível de ângulo, a nível de circunferência de raio unitário e também a nível de como é um ponto em cima do eixo x, que a coordenada de y é 0, como é um ponto em cima do eixo y, que a coordenada de x é 0, tá? Nossa aula aí de hoje está chegando à reta final. E aí eu também tenho essa tabelinha aqui que iríamos preencher. Só esses que eu falei que são ângulos que ficam em cima de eixos, João. Ângulos que ficam em cima do quadrante eu vou trabalhar na próxima aula, tá? Então, fechei aqui com a tabelinha com o ângulo em graus e radiano, ó. 0 graus é 0 radiano, 90 graus π sobre 2, 180, 270 e 360. Quem é o cosseno de 0 graus, está anotado aqui, e esses valores eu levei para a tabelinha, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios que eu vou pedir a você que pegue o arquivo quando eu te enviar e reestude, reveja essa matéria nova, né, que eu trabalhei com você. Vou deixar aí pouquíssimas atividades, 2 ou 3, mas não são para entregar, serão só na apostila, mas é fundamental que você volte e reveja as ideias de hoje e esse exercício que eu vou deixar pronto aí para você, tá bem? Qualquer dúvida, é só você me procurar. Beijo grande, fique com Deus, bom restinho de semana para vocês também, né? E tudo de melhor. Curtam aí o tempinho chuvoso que está acontecendo lá fora. A gente fica mais animado com o trabalho, né? Um abração.